Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria, na verdade, ler uma pergunta que eu achei muito legal, uma pergunta muito interessante, que está nesse vídeo aqui do Você é Livre, e que é sobre como é que a gente está vivenciando os nossos desejos hoje, como é que a gente está experimentando a necessidade de ter mais coisas, viver mais coisas, e se deslocar para lugares, e ter experiências, estar em situações de realizar nosso desejo, o que que isso quer dizer, de onde que isso vem e tal, que é uma pergunta, a pergunta em si já é muito interessante para mim, e tentar articular com uma história aí pessoal, próxima, de uma pessoa que eu conheço e tal, que está deprimida, em depressão, teoricamente, e enfim, e pensar como é que a gente está experimentando essa nossa necessidade de produção e, ao mesmo tempo, como é que a gente está tão deprimido, né? Todos nós, assim, tanta gente tão deprimida, tanta gente se medicando, ou precisando se medicar, ou realmente entristecida, sem entender o que fazer com a vida, da vida, na vida. Bom, a pergunta em si já valeria. Vamos botar a cartela agora, depois a gente lê a pergunta como se ela já fosse parte do vídeo, porque eu acho que ela já é parte do vídeo. Na minha cabeça eu separo assim, a introdução, né, e o vídeo. Vamos lá. Vamos lá? Bom, a pergunta então, afinal. Manu, tenho feito um intensivo nos seus vídeos e agradeço um tantão por ele. Minha formação é em História. Portanto, eu entendo que o que somos é resultado de uma série de determinações históricas, mas também de fugas, embora não entendo direito como é possível se singularizar sem flertar um pouquinho com a loucura. Fuga dessas determinações, né? A gente foge linhas de fuga das determinações históricas, né? Mas também, embora não entenda direito como é possível se singularizar sem flertar um pouquinho com a loucura, então deixe isso quieto em mim. De todo modo, desconfio do desejo pelo modo como ele nos engana. Eu fico aqui falando sempre da nossa de perceber o desejo e tal, então vamos lá. Desconfio do desejo pelo modo como ele nos engana. Estamos programados para acreditar que nosso desejo é espontâneo, individual, autêntico e que revela o eu interior, e que, portanto, devemos persegui-los e realizá-los, nossos desejos. Enfim, deixar o desejo livre. Essa é um pouco a história do Ocidente nas últimas décadas, o empreendimento de liberar o desejo. Mas tenho a impressão que somos ignorantes em relação à nossa dinâmica desejante. Falo por mim, é claro. E que, por isso, também somos reféns das estratégias publicitárias dos discursos populistas de líderes messiânicos e da autoajuda mais vulgar possível. Talvez eu esteja viajando, mas a ascese grega, a dietética, a disciplina, o cuidado de si e tal, todos esses movimentos antigos, que a gente já falou aqui, né, do Foucault, da hermenêutica do sujeito e tal, o cuidado de si, bom, mas daqui a pouco a gente chega a isso. Mas todos esses movimentos eram formas de senhorar os desejos, certo? Eram formas de senhorar os desejos, né? De se tornar senhores dos nossos desejos, certo? Isso deveria ser o certo a se fazer, me parece. Ao invés de deixar nosso desejo livre, não deveríamos entendê-los e controlá-los, entre aspas? Aqui mora o conflito. Controle, domesticação, disciplina são palavras que expurgamos do nosso vocabulário, e eu entendo os motivos, pois elas foram usadas em nome de uma moral que nos provoca ainda muito sofrimento. Mas o que colocamos no lugar? O nosso livre desejar? A questão é que eu acho que liberar o desejo não nos tornou mais livres de fato. E ainda sofremos pacas. A questão é que liberar o desejo não nos tornou mais livres de fato. E ainda sofremos pacas. Pelo menos os gregos, com a sua atitude trágica diante da existência, lidavam melhor com as frustrações do que nós, eu acho. E a gente nem isso tem. O que acha disso? É possível recuperar o controle de nós mesmos fugindo de moralizações e opressões? Como pensar uma ascese desmoralizada para o nosso tempo? É possível? Agradeço a leitura e peço desculpas se meu comentário ficou confuso. É que tudo aqui é confuso mesmo. Aqui eu acho que ela está falando dela, né? Ou aqui do nosso canal, não sei, mas tanto faz.
Desculpa também se esse não é o canal de perguntas, é que eu não uso o Instagram nem o Face. Aí ela continuou, né? Eu falei, boa questão, ela continuou, acho que é uma pergunta sem resposta, né? Acredito que controlar nossos desejos hoje em dia seria uma forma de resistência, porém eu tenho fracassado miseravelmente nessa empreitada. E aí ela fala, como é difícil escolher as palavras, né? O negócio de controlar e tal, autogoverno, enfim, repressão, tudo isso, a repressão dos desejos, parece tudo muito ruim. Aí eu respondo para ela, eu uso às vezes as expressões pesquisa de si, entendimento e negociação com os desejos. Mesmo assim eu acho difícil. Aí ela continua. Bom, mas então, essa situação eu acho, gente, porque a gente fica falando aqui, bom, então você tem que tá percebendo seus desejos e tal, e aí a gente vai contra a ideia da repressão, né? Porque a repressão claramente gera sofrimento, né? Inclusive toda a estrutura neurótica da história da coisa toda tem a ver com o sofrimento gerado por uma repressão que a gente opera na gente mesmo. Isso é meio que a base da neurose, né? Tem um desejo que não pode existir pra gente, a gente reprime ele, recalca ele, daí vem o sofrimento. A neurose meio isso, é um problema com a lei introjetada. Bom, mas ao mesmo tempo, a gente então vai falar, então vai vivenciar seus desejos, isso aí, maravilha, mas os desejos estão sendo operados hoje em dia, especialmente pelo capitalismo, pelas estruturas sociais, para vender coisas. Então tem um bando de gente falando, você tem que desejar, hein? Você tem que desejar mais, você tem que cumprir os seus planos, você tem que cumprir suas expectativas, você tem que ter mais expectativas, olha só, você tem que ir mais, tem que ter... E isso realmente é infernal e entra na gente num campo que a gente nem percebe. E aí eu queria então contar essa história desse meu amigo, que há muito tempo está enfrentando uma certa depressão, uma situação de depressão, e resistindo à ideia de tomar remédio e tal, e tentando se tratar, melancolia, depressão, enfim, a gente poderia aí discutir essas questões, o que é, o que não é, mas o fato é que então ele resolveu, eu vou voltar ao assunto, tá? Vou voltar ao assunto da ascese, do cuidado de si, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui, eu acho, né? Eu tento pensar que sim. Mas então ele estava assim muito resistente a isso, acho que é uma coisa que muita gente já me descreveu que passa, que não quer tomar remédio. Tem gente que nem terapia aceita fazer, fala, terapia, eu não preciso disso, é uma derrota fazer terapia, né? Como assim? Eu falo, não é uma derrota, meu Deus, porque... E nem tomar remédio é uma derrota, nada é uma derrota, nada é uma derrota, né? Nada é uma derrota. Mas aí, então, ele finalmente decidiu tomar remédio, fazer um tratamento de fato, né? Com antidepressivo e tal, que é um tratamento, não é tomar um remédio uma semana, é um tratamento, é um percurso, né? Porque senão a coisa não funciona. E aí melhorou, né? Melhorou, começou a se sentir um pouco melhor e tal, e ele estava contando. E aí a frase, o relato dele é muito, muito bonito, assim, no sentido assim, de pensar isso aqui, que a gente está vivendo, dessa nossa produção de desejo necessária, né? Aí ele falou, cara, nesse momento eu tô melhor, porque eu já não estou mais vendo um buraco sem fundo, assim, eu já consigo ver o fundo, já não estou enfiado num buraco que eu não sei onde vai dar, num túnel que eu não sei onde vai dar, mas ao mesmo tempo eu não estou ainda sabendo o que eu vou querer fazer. Não estou conseguindo ver onde é que eu vou querer ir. E aí eu falei, mas por que você tem que saber o que você vai querer fazer? Por que tem essa ideia de que você tem que fazer alguma coisa, né? Realmente, né? E aí, pensando como isso ele estava então já pré-angustiado de não estar conseguindo formar o projeto desejante dele, de si mesmo, né? Quem eu vou querer ser, o que eu vou querer fazer. E isso já estava, então, gerando uma pré-angústia, assim, tá bom, eu não estou mais deprimido, mas eu tenho que conseguir me lançar no futuro, me lançar nesse empreendimento de mim, nessa empresa de mim mesmo, né, que é a nossa vida hoje em dia, né, em algum grau, de todos nós, é assim, qual é a sua empresa de si mesmo, né. Então, o desejo, nesse sentido, é altamente agenciado, assim, manipulado, né, por esses grandes discursos. Então, não tem muito como falar de um desejo puro, é por isso que eu falo isso. Não fique com essa questão do desejo puro aí, né? O desejo, ele é pautado por todas as suas estruturas malucas de você mesmo, que tem amalgamadas nelas todos os discursos sociais, toda a linguagem, todas as imagens ideais de si mesmo, que estão aqui em cima na linguagem, que estão na publicidade, mas que entram na gente, que fazem parte da gente. Então, o duro do desejo é que não tem como perceber o que é o que, né? Assim, a princípio, olhar, não, isso é um desejo real, isso é um desejo falso, né?
Tem essa coisa, lá, assim, já pensa, o problema do capitalismo é que não é a encrenca do capitalismo, isso, pensando que o Marquise falou isso lá, posso botar aí também, Eros da Civilização, essas coisas todas, o problema do capitalismo é que ele, não é que ele reprime, né, para reprimir a gente reage à repressão, né, assim, a repressão social, a gente vê e fala, não quero ser reprimido, teoricamente a gente reage. O problema do capitalismo é que ele produz desejo, né, ele engendra desejo. E se você não deseja, então você está errado, né? Então, aí a gente chega várias vezes, muita gente, nessa resposta da ascese. A ascese é essa espécie de purificação, né? De limpeza, de retirada, que está ligada a uma tradição religiosa, em certo sentido, assim, várias vezes, não necessariamente, mas em certo sentido, de você, então, criar uma vida um pouco elevada, dissociada da necessidade de realizar seus desejos, de desejar o tempo todo. No começo do Dose Diária, no começo do ano, assim, lá atrás, nos primeiros Dose Diária, eu estava lendo muito um texto, e eu vou indicar para você, esse texto que é o Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, que tem tudo a ver com isso, do Pierre Hadot, vou botar embaixo também. É um texto super interessante, só que e esse texto foi importante no dado momento da autoescrita também, que é uma espécie de prática, né? Nesse sentido de conhecimento de si, de pesquisa de si, de pesquisa dos próprios desejos. Só que o ano foi andando e o sofrimento das pessoas foi ficando tão intenso que eu acabei me encaminhando para a psicanálise, porque achei que era mais eficaz, porque na verdade o sofrimento das pessoas está aí, né? Está aí, assim, por mais que a gente fique discutindo isso, parece ter uma coisa que é, bom, como é que a gente lida com esse sofrimento aqui agora? Como é que a gente consegue operar ele para depois a gente conseguir caminhar, né? Mas eu acho que essa resposta em si, bom, o que a gente faz então para não ser aprisionado pela necessidade de desejar mais, cada vez mais, e ao mesmo tempo para não estar alijado do campo social, da troca e tal, para não se excluir, para não se isolar, que também gera um outro sofrimento. E também para não ter que caminhar para um campo de um discurso religioso, de moralização, né? Essa pergunta que ela faz é maravilhosa. É possível esse cuidado de si, essa ascese sem uma moralização? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil mesmo, assim. Acho que é possível, mas acho muito difícil. E eu tendo a achar que é isso que a gente está meio que tentando fazer aqui, do nosso jeitinho troncho, assim, estamos tentando tatear isso aqui de algum jeito e olhando isso de vários jeitos, porque, no fundo, não vai ter uma resposta para isso específica, eu acho. Acho que cada sujeito, cada indivíduo, cada pessoa, cada um aí vai encontrar o seu caminho, né? Vai encontrar o seu caminho para lidar melhor com os desejos, entendeu? Para operar melhor o seu estar no mundo. Acho que cada um vai encontrar isso. E não tem uma resposta assim, bom, então acho que o certo mesmo é isso aqui. Não, eu acho que realmente cada um vai operar a sua possibilidade de construir uma vida menos cretina, né? Então a gente está aqui tentando abrir, para mim, estou tentando abrir esses campos de vislumbre, né? Dessas vidas menos submetidas tanto à repressão, né? Tanto à lei, à moralização e tudo isso que gera sofrimento mesmo, quanto à necessidade de ser mais, necessidade de produzir mais, de desejar mais, de consumir mais, né? Então, de ter mais dinheiro e tudo isso, que vai também aprisionando a gente de um jeito muito terrível. E você não deseja, às vezes. Tem muita gente aí falando, cara, eu simplesmente não desejo, não tenho um projeto. Eu não tenho um projeto para mim. E aí, isso que eu estava falando com esse meu amigo, falando, bom, então fica, só esteja aí. Só que é fácil falar, né? Mas 2 minutos depois tem alguma propaganda ou alguém te falando, mas e aí? O que você vai ser? O que você vai ser? E você fala, eu já sou, eu tô aqui, tô sendo isso, né? Tô sendo isso que eu posso ser. Já é bastante, já me dá muito trabalho. Mas não, mas tenho dinheiro, né? Tenho dinheiro. Primeira coisa, tenho dinheiro. E aí, o dinheiro? De onde vai vir o dinheiro, né? E isso é muito duro. Mas essa ideia de separar o que é um desejo real do que é um desejo agenciado por esses discursos todos de consumo é muito difícil. E daí tanto evento de compulsão, né? Tanto evento de compulsão e de repetição. Então você cada vez você consome mais para tentar dar conta de encontrar satisfação. Só que isso está um pouco eu poderia dizer que isso é um problema do capital e tal, mas isso está em certa medida descrito no Freud já no modelo
do desejo como um retorno, que é um modelo que a gente já falou 1000 vezes aqui, mas que a gente poderia discutir, né? Que a gente pode discutir, mas essa ideia da repetição, voltar a um estado de satisfação, que é o que vai desencadear lá para ele, depois a gente pode falar com calma isso, mas que tem a ver com a ideia de pulsão de morte, né? A pulsão de morte que está no além do princípio do prazer, né? Que é essa vontade de retorno ao estado anterior, que em última análise é a morte, né? Mas então o movimento nesse sentido louco para o Freud, o movimento para frente é uma vontade de retorno, então é uma espécie de condenação, né? Então nesse sentido ele é meio, bom, então não tem solução. Mas isso é um outro assunto, isso é o assunto da psicanálise, né? Como se todo desejo fosse uma vontade de retorno, voltamos ao zero. E aí ele vai, então, que também tem a ver com a ascese, se você pensar, ele vai, então, pensar no princípio do prazer como um princípio de redução de tensão que chega ao princípio de nirvana, que é o princípio do zero, que tem a ver com a morte, né? Que é um esvaziamento. Então, nesse jogo entre produção e esvaziamento, a gente está meio amarrado, né? E lidando, então, com compulsões, ansiedades, depressões, que são mecânicas desses jogos, né? São mecânicas desses jogos de produção, de não produção, de produção cada vez mais, compulsão e esvaziamento, e não conseguir jogar o desejo nesses objetos, e não ter mais desejo, não se sentir mais desejante o suficiente. Enfim, são muitos jogos, são muitas dinâmicas. E eu acho, de fato, que o caminho, para mim, é ir se entendendo, né? É ir se entendendo, mas não é tenho agora o entendimento de mim. Por isso que eu falo que autoconhecimento é uma palavra é uma expressão que eu tenho desconfiança. É um processo de pesquisa e entendimento, e de negociação com você, e de diálogo com você mesmo, para ter uma vida menos cretina, mas é um processo né? Você não vai agora eu resolvi o problema, encontrei a resposta da equação. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Mas então, eu estou abrindo aqui essa questão, tá, gente? Falei 1000 coisas no vídeo, super confuso, eu sei, mas aqui eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar sobre isso, né? Realmente, tem muitos caminhos para pensar, a gente não pode se isolar em um deles, né? A gente tem que ir olhando, porque se eu ponho aqui uma coisa, a resposta é tal, fatalmente eu estou gerando mais sofrimento, porque essa resposta não vai servir para todo mundo, né? Então, na minha opinião, né? Então, como é que a gente faz? Vai pensando, vai conversando. Conversar é um bom caminho já, né? Sempre. Conversar aqui, isso aqui é um bom caminho para mim. Já é melhor do que não conversar, né? Já é melhor do que estar encerrado em si mesmo. Então, a gente vai olhando. Agora, separar o desejo real do desejo produzido, acho difícil mesmo. Mas podemos ir percebendo os nossos desejos e entendendo a história deles. De onde eles vêm, por que eles são assim, por que eles são assados, que outros desejos temos dos quais não estamos falando, que estão reprimidos, para a gente não parecer louco e ficar isolado, como ela colocou, ficar isolado dos outros. Quais seriam esses desejos? Tem esses outros? Como é que eles são? Os não reprimidos, talvez, né? Como é que são? E que narrativas que entraram na gente, das quais a gente gosta, que fazem parte da gente. Então, tantas vezes a narrativa do amor romântico faz parte de mim e tal. Talvez você não tenha que recusar ela, assim. Lida com ela e por aí a gente segue. Muita coisa, gente, muita coisa. Mas ninguém falou que seria fácil, né? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém, talvez ele sirva pra alguém, vai saber. E aí me manda perguntas, lê os comentários aí embaixo, eles são muito legais os comentários, abrem muitas coisas. Então leia os comentários, pergunta aí nos comentários também se quiser, pode mandar as perguntas aí por baixo ou me manda pelo direct do Instagram que tá na descrição do vídeo, tá bom? É isso, amanhã a gente continua aí esse nosso processo de trabalho sobre si mesmo, tá? Obrigado, muito obrigado pela conversa toda. Tchau.